Oi, eu sou o Rananzinho e seja bem-vindo ao compilado de histórias do canal. O dia em que eu fugi de casa. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E eu tava aqui em casa jogando videogame e minha mãe falou pra mim desligar o videogame pra ir jantar. Só que eu tava no meio de uma fase, eu não podia simplesmente desligar o videogame do nada. E minha mãe não parava de me chamar. Até que ela chegou na sala e desligou o meu videogame. Mano, isso é a pior coisa que se pode fazer quando alguém tá jogando. E eu fiquei muito bravo e falei: mãe, por que você fez isso? Eu já tava indo. Ela olhou pra mim e falou: moleque, vai logo antes que eu pegue o chinelo. Mano, eu fiquei muito bravo. Eu me tranquei no meu quarto e fiquei pensando: já chega disso, mano, eu vou embora dessa casa. Então eu peguei uma bolsa e comecei a colocar minhas coisas, somente o essencial, e saí de casa. E quando eu cheguei na rua, eu parei e pensei: como é que eu vou comer? Não demorou muito, eu me arrependi e voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa... Moleque, onde que você tava? O dia em que eu quase morri com uma picada de inseto. Essa história aconteceu quando eu tinha 7 anos. E eu tava na chácara do meu tio e, como vocês sabem, eu era uma criança que adorava arrumar confusão. Mas dessa vez eu não fiz nada. Eu tava lá de boa brincando e do nada algum bicho me picou. Mano, nessa hora eu dei um grito e saí correndo chorando pra minha mãe, porque eu sou alérgico a qualquer tipo de inseto. E não demorou muito e eu já tava começando a ficar inchado. Quando eu cheguei na minha mãe, ela ficou em choque. Daí meus tios chegaram bem na hora e começaram a ajudar. Só que precisava tirar o ferrão urgente, porque tava muito inchado. Daí meu tio apareceu com uma faca e falou: a gente vai precisar tirar isso. Mano, eu entrei em pânico. Daí todos meus tios começaram a me segurar à força. Eu comecei a gritar: socorro, eles estão me matando. E eu simplesmente desmaiei. E eu não lembro de mais nada depois disso. A última coisa que eu lembro é que eu tava pedindo socorro. Eu quase morri foi de susto, nem foi por conta da picada. O dia em que eu acabei com um culto na igreja. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. E eu e minha família ia na igreja. E chegando na igreja, a minha mãe olhou pra mim e falou: se comporta, não é pra fazer bagunça. Só que eu era uma criança que não parava quieta. Daí beleza, começou o culto e todos os meus amigos estavam brincando lá fora da igreja. Então eu peguei e falei pra minha mãe que eu ia tomar água, e eu dei fuga nela. Então eu cheguei lá fora e fiquei brincando na calçada. E eu tava com meu carrinho na mão. E eu peguei meu carrinho e fiquei girando num poste. Só que do nada o meu carrinho voou da minha mão e caiu na rua. E bem na hora passou um carro e amassou o meu carrinho. Mano, nessa hora eu dei um grito: não! E entrei dentro da igreja e gritei: o meu carrinho morreu! E comecei a chorar muito alto. Nessa hora todo mundo olhou pra trás. Até o pastor parou de falar. E minha mãe ficou morrendo de vergonha. Mas eu não tenho culpa, eu era só uma criança. O dia em que minha mãe achou que eu tinha morrido. Essa história aconteceu quando eu tinha 8 anos. E a minha mãe e minha irmã iam sair de casa por um tempinho. Então eu iria ficar em casa sozinho. Daí beleza, elas saíram, eu tranquei a porta, só que eu acabei deitando na sala e acabei dormindo. Ah, e detalhe, eu morava em apartamento. Daí minha mãe e minha irmã voltaram e começaram a tentar entrar em casa. E a porta não abria de jeito nenhum. A minha irmã começou a ficar desesperada, achando que tinha acontecido alguma coisa comigo. E eu lá, tranquilão. Até que o vizinho ouviu elas batendo na porta e foi tentar ajudar. Ele falou que teria que ligar pra polícia pra eles conseguirem abrir a porta. Daí minha mãe falou: abrir a porta? Deixa comigo. E deu uma bicuda na porta que arrombou a porta. E eles conseguiram entrar. Quando eles entraram, eu tava lá, bonitinho, dormindo no sofá. Seu moleque desgraçado, eu achei que você tinha morrido. A minha mãe arrombou a porta de casa achando que eu tinha morrido. E eu simplesmente tava dormindo. O dia em que eu fui pego roubando no mercado. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E a minha avó me chamou pra ir no mercado que era perto de casa. Daí beleza, a gente chegou no mercado, a minha avó foi pegando as coisas e colocando no carrinho. E eu fui indo junto com ela. Até que chegou a hora de passar as compras. A minha avó começou a passar as compras normalmente. E eu não sei o porquê, mas eu tive a brilhante ideia de pegar um bombom e colocar no bolso. Mano, eu não sei porque eu fiz isso. Se eu pedisse pra minha avó comprar o bombom, com certeza ela iria comprar. Eu simplesmente tive essa ideia e fiz isso. E quando chegou a hora de sair do mercado, um segurança veio na minha direção e falou: você não vai pagar o bombom, não? Mano, eu fiquei em choque nessa hora. Eu sei que era só um bombom, mas realmente eu tava roubando. Daí minha avó olhou pra mim e falou: oxe, menino, por que você não passou na compra? Mano, eu não sei explicar porque eu fiz isso. Daí minha avó pediu desculpa pro segurança e voltou lá e pagou o bombom. Eu confesso, eu era uma criança meio burra. Pô, mano, se inscreve aí no canal pra eu conseguir comprar um bombom. O dia em que eu e minha irmã saímos na porrada. Essa história aconteceu quando eu tinha 8 anos. E quando eu era criança, eu e minha irmã se odiavam. A gente brigava o dia inteiro, a gente era tipo arqui-inimigo. E teve um dia que eu tava jogando videogame de boa e minha irmã simplesmente chegou na sala e mudou de canal. Mano, e eu fiquei muito bravo. Então eu levantei, peguei o controle da mão dela e voltei pro canal do videogame. Ela começou a gritar comigo, falando que agora é ela que ia assistir TV. E pegou o controle da minha mãe e mudou o canal de novo. Mano, toda vez ela fazia isso, eu não aguentava mais. E eu nem pensei 2 vezes. Eu parti pra cima dela. A gente começou a sair na porrada no meio da sala. Era soco, era chute, era puxão de cabelo, arranhão. Parecia o UFC. Até que minha mãe chegou em casa e bateu em nós dois. E pra piorar, a gente ainda ficou de castigo. Só quem tem irmão vai entender como que é esse sentimento.
O dia em que eu e minha irmã apanhamos da minha mãe. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E eu e minha irmã direto a gente saía na porrada. Só que como eu sou o irmão mais novo, eu sempre saí impune. E teve um dia que minha irmã foi fazer trabalho da escola na casa da amiga dela. E minha mãe falou que iria buscar ela na casa da amiga dela às 4 horas da tarde. E então minha irmã passou o endereço pra quando for buscar ela. Quando deu 4 horas da tarde, a minha mãe foi buscar minha irmã. Só que chegando lá, não era o endereço certo. E minha mãe ficou um tempão procurando a casa dessa menina. E não achava de jeito nenhum. E do nada começou a chover muito forte. E eu e minha mãe voltamos pra casa. E minha mãe já tava uma fera. Chegando em casa, a minha irmã demorou mais 2 horas pra chegar. E quando ela chegou, a minha mãe tava esperando ela atrás da porta, com uma cinta na mão. E quando minha irmã chegou em casa, a minha mãe pegou ela e começou a bater tanto nela que minha irmã saiu correndo pela casa. E obviamente eu comecei a rir muito, mano, porque tava muito engraçado isso. E minha mãe tava batendo na minha irmã, ela parou, olhou pra mim e falou: "Você vai ficar rindo mesmo? Vai apanhar junto também." E eu comecei a apanhar só porque eu tava rindo. Mano, não faz o menor sentido. Eu apanhei de graça só porque eu tava rindo da minha irmã. O dia em que eu quase morri numa piscina. Essa história aconteceu alguns anos atrás. E eu tava de férias, então eu decidi ir na piscina. Quando eu cheguei lá, tava tudo normal. Eu nadei de boa, foi tranquilo. Só que tem um pequeno probleminha. Eu sou um pouquinho alto. E a piscina era um pouco rasa. E eu tava lá nadando de boa até que eu decidi pular de ponta. E eu não sei o que tava passando na minha cabeça. Se a piscina é rasa, por que eu vou pular de ponta? Pois é, eu devia ter pensado isso antes. E quando eu pulei, mano, eu bati minha cara no fundo da piscina. E as minhas costas dobrou na hora. Eu virei aqueles celulares antigos, tá ligado? E mano, quando eu levantei, eu não tava conseguindo andar. E o meu nariz tava todo inchado. Eu não sei porque eu fiz isso até hoje, mano. A piscina era rasa, não faz sentido eu ter feito isso. O dia em que eu quase apanhei de uma velha. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E eu estava de férias, e como uma boa criança de férias, eu tinha que aprontar alguma coisa. E eu tinha meus 2 melhores amigos e a gente morava na mesma rua. E a gente fazia de tudo naquela rua. A gente andava de skate, andava de bike e principalmente apertava a campainha dos outros e saía correndo. E naquela rua tinha uma casa muito estranha. Sabe aquelas casas que toda a cidade tem? Aquela casa que parece que tá abandonada, que ninguém mora nela. Então, era essa casa. E por incrível que pareça, essa casa tinha campainha. Então eu e meus amigos combinamos. Primeiro vai um, depois o outro e eu por último. Então foi o primeiro, tocou a campainha e não aconteceu nada. E depois o outro foi lá e tocou e também não aconteceu nada. E quando eu fui apertar, a porta abriu do nada com uma véia com um pedaço de pau gigante na mão, gritando: "Eu vou matar vocês, eu vou matar todos vocês, seus pestinhas!" Mano, eu entrei em choque, velho. A gente saiu correndo que nem doido, mano, mas a véia começou a correr atrás da gente, cara. A gente entrou correndo na casa de um amigo nosso e a véia ficou gritando no portão da casa dele, mano. O dia em que meu pai passou com um carro em cima do meu pé. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 10 anos. E meu pai tava me levando pra ir pra escola de carro. Daí beleza, eu tava super feliz indo pra escola. Até que a gente chegou na escola e eu desci do carro. Porém, eu esqueci minha bolsa dentro do carro. E quando eu fui voltar pra pegar minha bolsa, eu abri a porta e meu pai acelerou o carro. Porém, o meu pé tava debaixo do carro. E na hora eu nem senti nada. Então eu peguei minha bolsa e entrei na escola. Só que quando eu sentei na carteira, o meu pé começou a doer tanto, mano. Ele começou a doer tanto e ele começou a ficar inchado. Mas no final das contas não aconteceu nada. Meu pé só ficou inchado mesmo. O dia que eu quase matei meu pai afogado. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. E eu e minha família fomos tirar férias. Então a gente foi pra praia. Chegando na praia tinha aqueles barcos piratas. Então a gente decidiu dar um passeio nele. E quando a gente chegou no meio do mar, o barco parou pra gente poder nadar. E obviamente de colete. Só que meu pai tinha medo de nadar. E de tanto a gente encheu o saco do meu pai pra ele entrar na água, ele aceitou. E nesse barco pirata lá tinha um trampolim. Então meu pai decidiu pular na água pelo trampolim. E quando ele pulou, ele afundou muito. E logo em seguida eu pulei. Só que meu pai não tinha subido ainda pra superfície. Quando ele subiu embaixo de mim. E nessa hora eu levei um susto, mano. E eu dei uma bicuda porque eu fiquei com muito medo. Eu achei que era algum bicho. E com a minha bicuda ele afundou mais ainda. E ficou nisso. Ele subia, eu chutava. Ele subia, eu chutava. Até que ele subiu por outro lado e ele já tava quase se afogando, mano. O dia em que eu quase morri afogado na praia. Essa história aconteceu semana passada, quando eu fui viajar pra praia. E eu não sei o que deu em mim, mas eu quis comprar uma prancha de surf. Então eu comprei a prancha e eu queria pegar umas ondas lá no fundo do mar. Só que o mar tava muito agitado nesse dia. E ainda tava com um clima de chuva. Então eu tava lá no fundo esperando uma onda grande vir pra me pegar. Até que do nada veio uma onda gigantesca. E onde eu tava não dava nem pé, mano. E quando a onda chegou, a onda bateu em mim e eu não consegui ficar na prancha. Então eu caí da prancha. Só que logo em seguida veio outra onda, só que 2 vezes maior. E mano, eu tava de costas. E meu amigo tentou me avisar, mano, mas não deu tempo. Eu tomei uma onda gigantesca e me afoguei de ponta cabeça. Mano, o que me salvou foi porque a prancha tava amarrada no meu pé. O dia que eu quase morri
brincando de esconde-esconde. Quando eu era pequeno, eu adorava ficar correndo e brincando pela casa. E num belo dia, eu e minha irmã tava brincando de esconde-esconde. E minha irmã tinha levado a amiga dela pra brincar também, e ela queria procurar a gente. E eu decidi me esconder debaixo da minha cama, e minha irmã se escondeu em cima do meu guarda-roupa. Então a amiga da minha irmã começou a procurar a gente e ela achou a minha irmã. E minha irmã, pra se salvar, ela decidiu pular em cima da cama. Só que ela esqueceu que eu tava embaixo, mano. Era aquela camas antigas. E quando ela pulou, a cama quebrou em cima de mim. E a cama inteira caiu em cima de mim. No final das contas, minha irmã quase me matou esmagado. E ela ainda apanhou dos meus pais. E eu fiquei sem cama. O dia em que eu quase tomei um tiro. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. Eu tava lá em casa à noite assistindo o Carrossel de boa com a minha avó na TV. E na frente da minha casa tinha uma lojinha. Daí beleza, a gente tava lá de boa assistindo um TV. E do nada a gente começou a ouvir uns barulhos de moto acelerando. Mas a gente nem ligou. Quando do nada a gente escuta um barulho de tiro na parede. Mano, eu tomei um susto. Eu saí correndo pro meio da casa desesperado. Basicamente essa lojinha na frente de casa tava sendo roubada. E eu não sei por que eles deram um tiro do nada. Mano, eu fiquei em choque. Eu peguei o colchão da minha cama e coloquei na parede porque eu achei que eles iam dar mais tiros. No final das contas, a polícia foi lá e não conseguiram pegar os caras. Mas eu quase tomei uma bala perdida, mano.